ter mudado? Pode. Mas foi essa a minha percepção da live. Levando-se em conta como os 300 surgiram, os envolvidos, as consequências e as acusações feitas a Bolsonaro quando deu tudo errado. Sinceramente, depois de tantas bolas nas costas, eu preferi esperar. Não é estranho que esses ressuscitados apareçam. Sabe, em determinados momentos, algumas pessoas aparecem nada, pessoas que estavam há anos desaparecidas. Não é estranho? Uns sendo diretos para enterrar Bolsonaro, né? Eu prefiro esses, pelo menos deixam claro. E outros sutilmente. Vivos e ressuscitados não aparecem à toa. E a forma como aparecem, direta ou sutil, pode dizer muito sobre a estratégia de cada um. E quem reapareceu nos últimos dias é Dani Pimentel. E ela apareceu na treta. Eu não. Por mais que eu discorde de tudo que a Campagnolo falou, acho que eu deixei claro o meu ponto de vista. Eu não acho que a Campagnolo é amiga da Dani Pimentel. Eu não acho que a Dani Pimentel é amiga da Campagnolo. Eu não acho que ela tá com pena da Campagnolo. A Dani Pimentel, ela só aproveitou esse episódio para destilar o ódio que ela tem pelos Bolsonaro. E aí eu tava comentando numa live, e isso foi uns pontos que me deu estalo, né? Quando eu vi esse tweet da Tsuka, eu falei, pô, eu já queria falar da Dani Pimentel de forma rápida. Quando eu vi o caso da Sarah Winter, eu falei, não, velho. Tem umas histórias que merecem ser recontadas. E a história não é nem sobre a Sarah Winter, é sobre a Dani Pimentel. Começa nela, mas a gente vai trazer outros fatos. Eu tava lá no meu canal secundário comentando, eu falei, rapaz, até a Dani Pimentel apareceu pra conversar. Aí, isso uma live. Depois eu olhei os comentários, né? Pra mim lá, que lá é tipo, a gente conversa um com o outro lá, né? Eu quero saber o que vocês estão pensando na maior parte do tempo. Se você não quiser qualquer dia aparecer lá, procura, acho que tá aqui nos comentários, não procurei Talkin Show. Tal, né? Kim, tudo junto. Talkin, espaço show. Aí eu recebi um comentário depois do Notinha falando o seguinte, Kim, não é que eu esqueci quem era Dani Pimentel. Eu nem sabia. Eu fiquei assim, eu falei, mas rapaz, velho, pior que é, né? Quantas pessoas não sabem quem é Dani Pimentel? Quantas pessoas não lembram por que houve um rompimento? Que ela foi eleita lá pela Bahia, né? PSL, na Bahia. Traiu o Bolsonaro, junto com outras pessoas. As pessoas lembram bem da Joyce e do Frota. Mas não só foram esses dois. Eu falei, rapaz, temos que pegar essa história. Temos que pegar essa história. Mas antes, aí eu vi isso daqui também, eu falei, não, eu realmente tenho que relembrar algumas histórias. Isso aqui foi ontem. A BBC coloca ali uma imagem de 2018, dia 7/17, dia 7 é 177. Soraya Tronic se elegeu pelo PSL às custas dos bolsonaristas, para depois trair Bolsonaro falando. Senadora que se elegeu em 2018, apoiada pelo ex-presidente, hoje diz que foi vítima do gabinete do ódio, se deixou enganar por Bolsonaro e elogiou o governo Lula. Elogiou o Lula, viu? Aí, postagens antigas, ó. 24 de maio de 2019, na época que a Dani Pimentel ainda era aliada. A menina simples, de escola pública, da periferia de Feira de Santana, de pai caminhoneiro, da mãe técnica de educação do campo. Deputada professora Dani Pimentel se transformou em humilde professora, conquistou seu espaço e hoje faz parte da comitiva presidencial ao Nordeste. A Soraya Tronic. Parabéns, orgulho do nosso Brasil com esses dois. E a Pamela diz, né? Sempre termina em gabinete do ódio. Vocês sabem por que houve esse rompimento? E o que esse rompimento nos ensina? O episódio como um todo. Bom, o início desse rompimento para valer com Dani Pimentel e outros deputados, ele desemboca na saída de Bolsonaro do PSL. E o que acontecia naquele momento? Vou trazer alguns resumos, né? Começaram a pipocar alguns escândalos na época de mau uso de verbas públicas. E Bolsonaro começou a ficar muito incomodado na época. Eu vou trazer aqui alguns comentários, até falas de Bolsonaro. Que ele falou, bicho, na hora que explodiu um escândalo aí mesmo pra valer no PSL, não vai aparecer na manchete Bivar fez isso, Bivar fez aquilo outro, ou qualquer outro político. Não, vai aparecer partido de Bolsonaro. E aí Bolsonaro falou, cara, tá ruim, começou a brigar pelo comando do partido, estava insatisfeito também com o líder do PSL, né, que era o delegado Valdir, queria mudar. Bolsonaro estava articulando a mudança. E quem apareceu para gravar Bolsonaro, grampeá-lo, foi o delegado Valdir, que ao longo que numa reunião com a ala podre do PSL, ele,
a Francisquini, Dani Pimentel e outras pessoas, tava o Heitor, acho que Heitor Freire, ele falou, eu tô aqui com material, eu vou implodir o presidente. Tá aqui, né? Ou o áudio que o delegado Valdir afirma vai implodir o presidente e a Bolsonaro de vagabundo. Dá até pra dar play aqui. Eu vou dar play pelo computador, pode ficar o melhor possível. Aqui, pera aí. Eu esqueci de abrir o áudio. Pera aí. Vou botar aqui de novo. Foi gravado, é burro. Foi gravado? Como é que o presidente... Foi gravado. Ele foi gravado? Foi gravado várias vezes. Já batia a gravação? Eu tenho gravado. Eu impludo ele. Eu impludo ele. Impludo. Eu já tenho as gravações. É o delegado Valdir. Eu posso Eu já dar um tenho essa abraço gravação. imaginário dele. Eu posso dar um abraço imaginário em quem fez isso? É a Dani Pimentel. Ela não sabia que foi o Valdir que grampeou o Bolsonaro. Ela tá, eu quero dar um abraço imaginário. Nossa! A gente vai derrubar o Bolsonaro. Cuidado nisso, pelo amor de Deus. Tem ninguém aqui não, tem ninguém aqui não. Mas o presidente é tão em caos, tão em caos. Quer fazer essas Repete, eu posso interrupções, dar está um abraço gravada a conversa dele. É bom demais. Está gravado, eu tenho gravado. E aí eu... Está gravado, eu tenho gravado. E aí, vou fazer o seguinte, enfim. Eu mando esse áudio lá, tu vê com as legendas que vai ter o áudio tá ruim, aí tem o nome da pessoa e o que ela tá falando. E ele vai falar que ele vai implodir Bolsonaro. Dizia lá o delegado Valdir, né, na época. Nesse momento, o senhor... Pronto. Aí, por conta dessa fala, eu posso dar um abraço imaginário. Quem grampeou o Bolsonaro pegou muito mal, ela tomou exposed, e aí ela tentou fingir que ela não estava a trair Bolsonaro. Aqui é uma postagem da época. 20 de outubro de 2019. Minha fala sobre abraço imaginário foi infeliz, porque o momento que vivemos é infeliz. Só quem conhece os bastidores sabe o que se passa. Eu tenho anos defendendo o presidente Bolsonaro, que também fez e faz declarações infelizes, das quais defendo sem pestanejar. Aí o caneta conservadora dizia, né? Um grande detalhe sobre a desculpa esfarrapada da Pimentel, que passou despercebido por 100% dos milicianos digitais. Repararam que ela se arrepende apenas da fala, o tal abraço imaginário, e não da trairagem em si. Reparem que conspirar contra o governo que ela faz parte, para ela, né, não foi o principal motivo de constrangimento, apenas a fala, que foi infeliz. A reunião de usurpadores ingratos, descendo o porrete no presidente, foi apenas uma reuniãozinha. Aí, não demorou nem muito, enquanto a Dani tentava colocar panos quentes, o maridinho dela já estava aloprando na rede social. Publicando a imagem feita pelo MBL, né, você vê aqui é o Kataguiri. Quem Bolsonaro critica? Antagonista, Bivar, Bebiano, Santos Cruz, Mourão, MBL, Podemos, Coaf, Deltan, Jovem Pan, Novo, PSL, Vitz, MP e PF. Quem Bolsonaro não critica? O Toffoli, o Maio, a Colombo, né? Aquela narrativa de sempre. Agora é curioso, né? O Deltan era criticado e tudo, agora o Deltan é blindado. Mas enfim, como é que esse áudio veio a público? Porque o Valdir grampeou o Bolsonaro. E quem foi que grampeou o Valdir? E a Dani Pimentel expôs a podridão. A gente que tá no momento, né, do resolvam no privado, e que você vê, gente, que muitas vezes ninguém quer resolver no privado, porque no privado é capaz dessas pessoas estarem falando até coisas piores sobre Bolsonaro. Aí você entende que eu coloquei o Campos Neto no início, né? É só porque ele fez parte do governo, era um liberal, que tu vai abraçar. Tem um olhar mais crítico. Julgue o Campos Neto pelas suas ações, não pelo que você acha que ele é. Quem vazou esse áudio da Pimentel, Valdir, o Heitor, dentre outros, foi o Daniel Silveira. Montou um plano, pegou o Luiz Lima na época, mais outro, colocaram até o nome que iam ficar lá do Valdir na lista só pra fingir, foram pra reunião, gravaram tudo, saíram de lá e tiraram o nome da lista. E aí depois foi divulgado, né? Deputado do PSL assume que atuou como infiltrado para gravar a lei do partido. Daniel Silveira assumiu a autoria da gravação divulgada pela imprensa em que o líder do PSL, o delegado Valdir, se refere a Bolsonaro como vagabundo e diz que poderia implodi-lo. Daniel Silveira relatou à coluna que agiu como infiltrado na reunião de deputados que atuaram para manter Valdir na liderança e derrubar a articulação de Bolsonaro de emplacar o seu filho, Eduardo Bolsonaro, no posto. Olha como esse assunto agora vai te dar um novo contorno, que tu vai ver que isso não era qualquer bobagem. Em áudio vazado, o delegado Valdir disse que vai implodir Bolsonaro. Enfim, eu vou implodir o presidente, aí eu mostro a gravação dele, eu tenho gravação, não tem conversa, eu implodo o presidente, acabou, cara.
A gravação a qual o Valdir se refere veio à tona na noite desta quarta e mostra o presidente articulando para conseguir assinaturas para destituí-lo da liderança do PSL na Câmara. Qual o crime de Bolsonaro? Ele não quer o Valdir. É um baita de um criminoso, né? Baita de um criminoso. Nossa, Bolsonaro é um baita de um criminoso. Trabalhou para destituir o grande delegado Valdir. Você acha que o Bolsonaro estava certo ou estava errado? Ele tinha que continuar sendo liderado pelo delegado Valdir? Será que o delegado Valdir estava jogando junto? E aí, no áudio depois vazado pelo Daniel Silveira, tinha uma informação crucial que se provou verdadeira e está aí.